Olá, irmãos, graça e paz, Jesus. Eu preparei um material para vocês, para que vocês estejam estudando em casa. E nós vamos iniciar uma série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, certo? O que eu vou fazer hoje com vocês? Vou dar só uma breve introdução, uns 10 minutinhos, para que vocês se sintam estimulados a estudar melhor essa carta, certo? Então o que vocês vão fazer em casa? Vocês vão ler essa carta, vão fazer anotações, dúvidas, e no domingo eu pretendo enviar para vocês, no horário da escola bíblica, uma aula. Aí uma aula de 40, 50 minutos aí, uma aula da escola bíblica, certo? Uma aula sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então faz isso, vocês vão estudar, meditar, mas eu quero estimular vocês com essa breve introdução. Então o que a gente vai ver nessa carta? Primeiro, por que nós devemos estudar essa carta? Então nós temos aqui 5 motivos pelos quais nós devemos meditar nessa carta. Primeiro, a carta aos Filipenses, ela revela o segredo da verdadeira felicidade, certo? Qual que é o segredo da verdadeira felicidade? O que nós devemos fazer para sermos felizes? Bom, essa carta também nos revela que um homem descobriu e experimentou essa verdadeira felicidade. Nós vamos ver quem foi esse homem que descobriu e experimentou a verdadeira felicidade, tá? Terceiro, ela nos revela que Jesus é a fonte da verdadeira felicidade. Em quarto, ela nos ensina que felicidade é viver no propósito de Deus, mesmo que isso implique em sofrimento. Então, nós vamos ver através dessa carta que felicidade e sofrimento podem caminhar juntos, certo? Felicidade e sofrimento, eles podem caminhar juntos. Um não precisa excluir o outro. É possível ser feliz mesmo em meio ao sofrimento. Quinto e último, o propósito. Ela nos ensina que os sofrimentos desta vida não podem destruir a felicidade do cristão. Ok? Então, esses são 5 motivos pelos quais nós devemos estudar e meditar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós precisamos entender também quando que ela foi escrita, em que circunstâncias ela foi escrita. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. O ano é aproximadamente 61, 62 depois de Cristo. Ok? Então Paulo estava preso e ele escreve essa carta a uma igreja. Por isso que chama Filipenses. Filipenses porque é a igreja que se encontrava na cidade de Filipos. Ok? Qual o propósito? Por que Paulo escreveu essa carta? Então nós temos 3 motivos pelos quais levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Vamos ver o primeiro motivo. Paulo ele agradece pela oferta que foi enviada por essa igreja através da vida de Epafrodito. Então Paulo escreve essa carta para agradecer à igreja de Filipos que essa igreja tinha enviado uma oferta para ajudar o ministério do apóstolo Paulo. Qual outro motivo de Paulo ter escrito essa carta? Prover orientação espiritual e encorajamento para os leitores, para os crentes ali de Filipos, que enfrentavam tribulações. Então essa carta ela é escrita para encorajar aqueles irmãos que estavam passando por um momento difícil, um momento de tribulação. Em último lugar, Paulo convoca a igreja, convoca estes irmãos a lutar pela unidade da igreja. Então essa carta também foi escrita para promover, para incentivar a unidade da igreja. Por isso que ela é tão importante para nós nos dias que nós estamos vivendo. Ok? Então vocês vão meditar nesta carta. Um outro desafio. Vocês podem ler, são poucos capítulos, a carta aos Filipenses, podem ler toda a carta, mas dedique-se ao capítulo 1, que é o capítulo que nós vamos estudar. Ok? O primeiro capítulo que nós vamos ver. Então vocês meditem neste capítulo e anotem as dúvidas, aquilo que mais te chamou a atenção, o versículo que mais falou com você. E outra coisa, essa carta é chamada Carta da Alegria.
Então eu quero que vocês façam um círculo, anote aí na sua Bíblia, quantas vezes a palavra alegria, ou também um sinônimo da palavra alegria, que é regozijai-vos, aparece na carta, tá? E você vai perceber por que esta carta é chamada a carta da alegria. Porque por muitas vezes esta palavra, ou sinônimo dela, regozijai-vos, aparece na carta. Então é isso, pessoal. Domingo, se Deus permitir, se Deus nos der graça para isso, nós vamos enviar para vocês uma aula, tá? Da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então fiquem preparados e vão já estudando e meditando, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.